entradas. Se vai caber duas entradas, cadê o papel mais limpo aqui para eu colocar? Porque aqui está uma informação, eu queria colocar em outro papel. Não se preocupem, porque isso eu vou botar anotado lá. Quando você terminar de fazer essa entrada, a rosca ela teria que ficar assim. Não é? A rosca teria que ficar assim. Mas lembre-se que ela vai ser duas entradas, então ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui vai ficar o vão da ferramenta, a ferramenta está entrando aqui. Aqui vai ficar uma face assim, ó. Por que ela vai ficar assim? Porque nesse espaço aqui, nessa largura aqui em cima, vai caber o quê? A outra entrada. Então o outro triângulo aqui vai entrar aqui, ó. Então quando eu fizer isso, vai ser o quê? A segunda entrada. Então a ferramenta, quando eu dividir, ela tem que entrar exatamente aqui no centro, entre essa distância e essa distância aqui. Ok? Tranquilo? E como é que eu vou dividir isso? Eu vou dividir isso aqui de forma matemática, porque eu disse, ó, a gente tem o cilindro, tem a linha de centro da peça, tá? A ferramenta está entrando em um ponto do cilindro, não está? Se a gente fosse dividir isso aqui no círculo, a gente não conseguiria botar exatamente a 180 graus, conseguiria? Não. Então a gente tem que fazer isso de forma matemática. Para a gente fazer isso de forma matemática, a gente tem que encontrar o passo da rosca. Então, a fórmula para o passo da rosca é 1 polegada sobre o número de fios. Essa é a fórmula. No caso é 5. O caso é 5, né? Nosso caso aqui, ó, é 5 fios por polegada. Então eu tenho que colocar aqui, ó, igual a 25,4, né, o valor de 1 polegada, ó, sobre 5, beleza? Isso primeiro para encontrar o passo da rosca. O passo vai ser a distância desse triângulo aqui para esse aqui. Esse é o passo que eu estou abrindo para deixar essa largura aqui em cima. Se é duas entradas, depois eu tenho que dividir esse passo por quanto? Por 2. Aí eu vou trazer a ferramenta daqui para o centro. Se eu estou dividindo o passo ao meio, outra coisa. Quando eu tenho um número de fios, eu não tenho passo, tem? Não. Eu tenho um número de fios contido dentro do comprimento de 1 polegada, mas eu não tenho a distância de um filete para o outro. Olha, isso aqui é que é o passo, não é isso? Eu não tenho isso aí. Eu preciso primeiro encontrar o passo. Então o passo, a fórmula é essa. Então vai ficar assim, 25,4 dividido por 5, vai ficar 25 por 5, vai dar 5, 5 vezes 5, 25 para 25, 0, resolveu a parte inteira, vírgula aqui no quociente, baixo 4, olha, 4 dividido por 5 não dá, 0,0 aqui, 40 dividido por 5 dá quanto? 8 vezes 5, 40 para 40, 0. Deu quanto? 5,08. Então se você pegar o paquímetro, Cadê tudo? se você pegar o paquímetro e colocar 5,08, no caso esse paquímetro não é de 2 centésimos, mas é de 5 centésimos, vou tentar aproximar. 5,08, nem 5 centésimos, nem 1 décimo. E eu colocar aqui, ó, eu tenho o passo da rosca, não tenho? Tem. Ó, eu tenho a distância de um fio para o outro, aqui, correto? Correto. Agora, eu não preciso dividir ao meio, então esse passo eu preciso dividir ele por 2. Então eu vou pegar essa formulazinha aqui, ó, e dividir por 2, tá? 5 dividido por 2 dá quanto?
2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Resolveu a parte inteira, vírgula. Baixa o 0. 10 dividido por 2 dá 5 vezes 2, 10 para 10, 0. Baixa o 8. 8 dividido por 2 dá 4 vezes 2, 8 para 8. Então isso aqui é 2,54. Porque eu estou fazendo uma rosca de duas entradas. Por isso que eu estou dividindo o passo por 2. Se eu tivesse dividindo a rosca em 3 entradas, eu dividiria por quanto? O passo por 3. Por 4, dividiria por 4. Entenderam como é que é? Então, se você faz uma rosca de 2 entradas, você faz uma rosca de 3, você faz uma de 4, faz uma de 5, uma de 6, não importa. É só dividir o passo que você tem ali, que na realidade esse passo, ele está sendo um avanço. Olha, ele está sendo um avanço. Eu estou pegando esse avanço aqui, que está aqui, ó, e estou dividindo ele por 2, transformando ele em passo, que vai ser a distância de um fio para o outro. Mas se eu multiplicar uma rosca múltipla, se eu multiplico o passo da rosca pelo número de entradas, aí eu tenho o quê? O avanço. Tranquilo? Muito bem. Então, por que foi que eu fiz esse cálculo? Porque eu quero pegar esse carro e deslocar ele exatamente de forma bem matemática, para quando eu der o corte ela cair exatamente aqui no meio. Vamos ver se isso acontece? Vamos ver se isso acontece. Quanto é o valor? 2,54. Então eu vou pegar aqui, ó, 1 milímetro, 2,50, que é 2,5, não é isso? 2,50, mas eu quero 54. Um tracinho desse é 5 centésimos. Eu vou deslocar um traço desse completo? Não, só um pouquinho dele, né? Então lá vai. Dá um toquezinho aqui. Tá mais ou menos 4 centésimos aí, pessoal, né? Se eu não dei 5 centésimos completo, antes de chegar eu dei uma paradinha. Então, matematicamente, eu tenho aí 2,54. Eu afastei a ferramenta daqui de dentro desse filete, 2,54. Então, agora essa ferramenta tem por obrigação de cair aqui no meio, tá certo? Então, ó, se eu abrir essa entrada já está na altura certa, posso, ó, aqui, começo tudo do primeiro corte, né? Isso, quando eu der o corte ali, ó, ela morreu. Eita! Tá errado, mas não consigo. Não vou dizer isso não, porque o cara tá com a câmera ligada aí lá fora, vamos dizer assim, eita, bicho arrogante danado. Nossa, modéstia, a gente passou por todo escutando. Onde foi? Ah, mas quando tá filmando é outra coisa. Rapaz, o filme, a fotografia é uma prova cabal do que você diz. Às vezes pode ser um forjado, Nem né? sempre, é. Às vezes até você pode ser uma filmagem, Só você de roubando, qualidade. o advogado chegar lá e dizer, eu tava roubando não, tava roubando qualquer coisa, muito busca, tá roubando. ligado? Deixa lá. O pessoal faz curso de direito, não é pra ser advogado não, pra bem ser mentiroso. Quem magado? A pessoa faz curso de direito não é pra aprender a ser advogado não, é pra aprender a ser mentiroso. Aprendi a mentir. Ele e essa minha mãe, ela se envolve. Vou até a mesma profundidade. 0,8. Pronto, pessoal. Repara se isso aí tá dividido certinho. Tá dividido certinho, tá? Tá não, professor. MacGyver. Ele quer levar uma bombuzada. É uma mãozada.
O professor tem que derramar, mas não consegue, né? Vira a câmera pra mim. Caleb, eu tento errar, mas não consigo. Tá demorando. Ô, pessoal, não é bacana a coisa matematicamente bem dividida? Olha, então, ó, nesse caso, nós trouxemos a ferramenta exatamente para entrar no ponto a 180 graus. Tá? Esse procedimento você faz com o parafuso, esse procedimento você faz com a porca. O que é que acontece? Você tira dessa entrada, bota numa entrada. Ele tem que encaixar. Quando você tira o parafuso da porca e modifica e bota na outra entrada, pode encaixar que ele também entra. Então ele é para entrar nas duas entradas por igual. Desde que você abra a rosca, faça o procedimento e a altura da rosca, quando atingir aqui, ó, quando atingir aqui, na outra entrada você tem que ir até o mesmo traço, sem perder. No caso aí você vai ser feito assim, não, né? Avançar, calma. Não, nesse caso aqui você pode até dar um toquezinho lateral de vez em quando. Você pode dar e você diz, ah, mas se eu dou um toquezinho lateral, eu estou tirando do alinhamento. Mas quando a ferramenta penetra, esse lado da ferramenta não volta de novo, na outra, quando você for abrir, você também vai ter que dar os mesmos traços, que é para poder Esse é o frango da sala. o peso das duas navalhas. Então, se você arreda também a outra, tá certo? Aí você está dividindo a rosca exatamente correto. No final, pessoal, olha, no final de tudo, aqui não tem duas entradas, não é? Aqui tem uma entrada e aqui tem a outra. Olha, no final, essa cristazinha aqui, ela não fica totalmente zero, mas uma crista não pode ficar mais larga do que a outra. Porque se uma cristazinha dessa ficar mais larga do que a outra, subentende-se que você deslocou em uma dessas entradas, você deslocou a ferramenta mais do que a outra, então está fora de centro. Então não está totalmente a 180 graus, está por aqui, ó, ou por aqui, ó. Entendeu como é que é? Vocês entenderam mesmo o que eu falei? Está claro isso aqui? Faça isso na prática, que isso aqui eu vou dar no caderno a vocês, para vocês anotarem lá em cima, tá bom? E quem tiver na outra operação, aqui vai continuar fazendo. Quem tiver na outra operação, eu vou lá dar uma ajuda. Vamos lá. Tranquilo? Pelo menos filmei a aula todinha.